Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula que tem como tema o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio está presente em todo lugar e, na real, o nitrogênio gasoso corresponde a aproximadamente 78% do volume da atmosfera da Terra, superando muito o nível de oxigênio que normalmente pensamos que é o ar em si. É um elemento essencial nos corpos de organismos vivos, porque moléculas de nitrogênio são encontradas em todas as nossas proteínas e no DNA. Existe na atmosfera como gás nitrogênio, N2, como eu falei, e na fixação de nitrogênio as bactérias convertem N2 em amônia, que é a versão biodisponível para as plantas. O nitrogênio é um nutriente limitante na natureza, e fertilizantes que possuem muito nitrogênio e fósforo são carregados para lagoas, rios e oceanos, gerando eutrofização. Mas esse é um panorama geral sobre o ciclo do nitrogênio que eu vou especificar agora. O ciclo do nitrogênio possui 4 etapas principais, onde a primeira é a fixação do nitrogênio, que é onde bactérias são responsáveis pela fixação da amônia, NH3, entre elas como Azotobacter, Clostridium e Rhizobium. Bom, esses gêneros de bactérias, elas vivem em associação mutualística com plantas leguminosas, feijão, soja, ervilha, amendoim, alfafa e alguns tubérculos. Quando a gente examina as raízes dessas plantas, a gente encontra nódulos, regiões onde são muito concentradas ali dentro da raiz, que a gente vê milhões de bactérias realizando a fixação de nitrogênio e disponibilizando esse nutriente para a planta. Essa associação entre as células da raiz de plantas leguminosas e as bactérias é chamada de bacteriorrhiza. Nome difícil. A amonificação, aqui ó, embaixo dessa vaquinha, além das bactérias fixadoras de nitrogênio, tem também outros micro-organismos que são responsáveis pela deposição de amônia no solo, os fungos e as bactérias decompositoras. A decomposição é um processo comum que a gente conhece, na qual os compostos nitrogenados, como proteínas e ácidos nucleicos que compõem o corpo de seres vivos, são quebrados formando a amônia, que vai diretamente para o solo, aqui, e pode ser absorvido pelos vegetais. Já a nitrificação é dividida em duas partes. Consiste na transformação de amônia em nitrato. A primeira etapa se chama de nitrosação e é a oxidação da amônia presente no solo em nitrito, realizada por bactérias chamadas de nitrosas, como dos gêneros Nitrosomonas, Nitrosococcus e ainda Nitrosolubus. A nitratação é a oxidação dos nitritos liberados no solo em nitratos. Esse processo é realizado por bactérias chamadas de nítricas e tem como principais representantes as do gênero Nitrobacter. A última parte do ciclo se chama de desnitrificação, que além das bactérias que a gente já comentou e que realizam a nitrificação, ainda existem bactérias no solo que, na ausência de oxigênio, realizam respiração anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, e utilizam o nitrogênio para esse processo, que é chamado de quimiossíntese. Aqui, ó, representado nessa parte do ciclo. Essas bactérias são chamadas de desnitrificantes e são responsáveis por utilizar o nitrato presente no solo para oxidar compostos orgânicos e dessa forma produzir energia, por isso o nome quimiossíntese. O nitrato utilizado para a oxidação retorna para a atmosfera na forma de gás nitrogênio e assim finaliza o ciclo e as concentrações de nitrogênio no solo e na atmosfera são devidamente estabelecidas. Alguns compostos que contêm nitrogênio caem no fundo do oceano como sedimento. Durante longos períodos de tempo, os sedimentos ficam comprimidos e formam rochas sedimentares. Eventualmente, um levantamento geológico pode mover a rocha sedimentar para a Terra. Da mesma forma que eu mencionei nos ciclos anteriores, a lixiviação, erosão, processos mecânicos e físico-químicos levam os elementos e os seus compostos a diferentes compartimentos do ciclo.
No passado, assim, os cientistas não acreditavam que uma rocha sedimentar rica em nitrogênio fosse uma fonte importante desse composto para os ecossistemas terrestres. Afinal, quem é que ia pensar que a rocha ia fornecer algo tão fundamental para a composição de tecidos como o nitrogênio? Mas um estudo recente sugere que ela possa realmente ser muito importante no ciclo, porque o nitrogênio é liberado gradualmente para as plantas pelo desgaste da rocha ou pelas condições meteorológicas. Então, antigamente a gente pensava que a rocha não seria capaz, mas hoje em dia a gente sabe que devagarzinho ela libera nitrogênio suficiente no ambiente para completar o ciclo. Bom, o nitrogênio, como mencionei antes, ele é um nutriente limitante. A produção primária e decomposição são limitados pela oferta de nitrogênio disponível. A gente sabe que o nutriente limitante é um nutriente que, bom, limita. Se a concentração desse nutriente não é o suficiente para um processo, então esse processo não acontece. Por exemplo, para sintetizar uma proteína, você tem que ter uma concentração X de nitrogênio no corpo. Se você não tem essa concentração, se você não alcança essa concentração limitante ou mínima para o processo acontecer, ele não vai acontecer. Já as atividades humanas afetam drasticamente o ciclo do nitrogênio, porque cerca de 400 milhões de toneladas de nitrogênio fixado são gerados anualmente através do processo Haber-Bosch para a produção de fertilizantes. É um processo novo entre aspas, né, considerando toda a década industrial que a gente está. Mas essa é a técnica mais utilizada pelas fábricas para produzir fertilizante. E utiliza o nitrogênio para isso, porque a gente sabe que o fertilizante é composto basicamente de NPK, e N corresponde ao nitrogênio. Então, 450 milhões de toneladas de nitrogênio vindas de fertilizante é muita coisa. A liberação de nitrogênio por queima de combustível fóssil e fertilizantes, porque afinal, quando você queima alguma coisa, tudo que está ali está sendo liberado para a atmosfera, então você tem queima de nitrogênio dos compostos orgânicos. Então, esse nitrogênio está indo para a atmosfera. E o excesso de nitrogênio dos fertilizantes causa a eutrofização das águas, porque, como eu mencionei, ele é um nutriente limitante. Então, se você tem a máxima concentração dele, todos os processos que exigem o nitrogênio para produção de alguma coisa vão acontecer. E se você tem alta concentração, eles vão acontecer numa velocidade incrível, que é o que aconteceu aqui nesse ambiente costeiro, que as águas estão extremamente verdes pela produção primária, que é a fotossíntese na água, que tornou a água verdinha desse jeito, porque as plantas, as microalgas estão se reproduzindo muito. Só que em algum momento essas microalgas vão morrer. E aí, quando um organismo ele é morto, ele é oxidado e a oxidação toma o oxigênio da água. Então você está tornando uma água que antigamente era ok e uma água não muito produtiva e fértil depois do boom de microalga.